Fernando Schiller, cientista político, nosso colunista aqui no Jornal Gente, está chegando agora para falar mais sobre a denúncia da PGR e a repercussão que isso terá a partir de agora, embaralhando um pouquinho mais o jogo de xadrez da eleição do ano que vem, né, Schiller? Bom dia. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Sônia, Cláudio, Pedro? Olha, previsível, né? Não há nenhuma grande novidade. Acho que a dúvida que se tinha em relação à denúncia da Procuradora-Geral da República era se ela viria no tom, assim, no tom completo, né? Todo o pacote, né? Com essa ideia da organização criminosa, operando no tempo, o 8 de janeiro golpista, a reunião com os embaixadores, já uma preparação, toda a propaganda, toda a crítica, enfim, toda a discussão sobre urnas eletrônicas como uma preparação para o golpe, etc. Ou ela viria mais matizada, né? Ela separaria um pouco o joio do trigo. A gente conversou muito aqui sobre isso. Por exemplo, me chamou a atenção a denúncia de duas figuras ali que aparecem naquele grupo. Um é o Carlos Rocha, que é do Instituto Voto Legal. Ele fez um parecer sobre as urnas eletrônicas. Já virou golpista também. Outro é o jornalista, o Paulo Figueiredo, que é um jornalista conservador, etc. Parece neto do ex-presidente Figueiredo. Então, o que o Paulo Figueiredo fez? Ele tentou dar um golpe? Não, ele era um opinador, né? Um palpiteiro, um blogueiro, um radialista, enfim, comentarista de rádio. Como ele propagava a crítica às urnas eletrônicas, fazia críticas duras ao Supremo, então entrou na trama golpista. Então, eu acho que havia essa, digamos assim, mas vamos lá, pequeníssima dúvida, né? Pequeníssima dúvida. Essa dúvida aí era mais ou menos assim, 0, alguma coisa por cento, tá? Quer dizer, porque a probabilidade total, 99%, e mais alguma coisa é que viesse de fato a denúncia que veio completa, né? Então, nós temos uma longa atuação de uma enorme organização criminosa, na cabeça dela, obviamente, está o ex-presidente da República, e ponto, né? E vamos lá, isso está resolvido, né? De novo, nós não temos mais idade para a gente tecer muitas considerações que pode acontecer alguma coisa diferente. A primeira turma do Supremo, olha a composição. Alguém acha que o ministro Flávio Dino vai votar contra a recepção da denúncia? Alguém acha que o ministro Cristiano Zanin vai votar contra? Alguém acha que o ministro Alexandre de Moraes, que é o julgador, investigador, vítima, jurisprudência, enfim, todo originador de todo esse inquérito, etc., trabalha nisso, já se posicionou dezenas de vezes sobre esse assunto. Então, são posições há muito tempo conhecidas. Então, não há nenhuma dúvida de que essa denúncia será recebida, né? Essas pessoas vão se tornar réus. De novo, eu posso botar assim 0, alguma coisa de dúvida de se todos se transformarão em réus, né? Inclusive aqueles que cometeram o delito de opinião ou o delito de dar um parecer, né? Dizendo que as urnas eletrônicas têm algum problema, etc., ou tinham algum problema. Mas acho que a maior probabilidade é que todos serão tornados réus, né? E todos serão condenados, né? Há uma dúvida sobre o timing, né? Um ministro supremo chegou a comentar que isso aconteceria ao longo de 2025. Então, a maior probabilidade é que a gente tenha essas prisões sendo realizadas, né? Até o final do ano, ou na virada do ano, no máximo começo do ano que vem, né? E aí eu acho que a questão é política, acho que a Thaís colocou de maneira correta, né? Quer dizer, eu acho que é o primeiro ponto, quer dizer, obriga esse grupo, esse grande conglomerado aí da chamada direita, centro-direita brasileira, a redefinir sua estratégia. Quer dizer, o Jair Bolsonaro, obviamente, não será candidato. Quer dizer, toda essa ideia de retomar a elegibilidade é completamente um delírio, isso não vai acontecer. Aliás, quantas vezes a gente disse aqui no jornal, né? Não há nenhuma chance disso acontecer. Mesmo que fosse, olha, vou dizer uma frase aqui, mesmo que fosse aprovada a anistia no Congresso Nacional, o que é, na minha visão, uma fantasia também, completa fantasia, isso sequer vai ser colocado em pauta no Congresso Nacional, mas mesmo que fosse aprovado isso no Congresso Nacional, por que não seria derrubado pelo Supremo? Quando o ex-presidente Bolsonaro concedeu lá o indulto ao Daniel Silveira, foi derrubado pelo Supremo o indulto, não é? Então, isso não há, quer dizer, você tem hoje digamos assim, uma definição política, jurídica, etc., muito bem consolidada no Supremo Tribunal Federal e ponto. Não há um amparo forte em meios de opinião, etc., no mundo jurídico. Então, isso está consolidado. A questão é saber o que vem politicamente daqui para frente. Eu acho que vão ser
tem esse ato do dia 16 de março, que ganhou outra conotação, né? Nos bastidores da oposição, isso é gasolina no fogo, então o ato vai se tornar assim, mais agressivo, vai ter um certo tom heróico. Evidentemente, os apoiadores do ex-presidente Bolsonaro vão considerar isso uma tentativa de golpe do outro lado, para tirar das eleições. Aí sai a pesquisa do Paraná com o Bolsonaro 5 pontos na frente do Lula. Então, querem tirar, né, um candidato que hoje lidera as pesquisas, etc. Então, essa narrativa virá, né? Evidentemente, isso vai se estender ao longo de todo o ano. Outro fato óbvio, nós vamos parar por um certo tempo. Parar não, mas você vai sair um pouco da pauta da discussão econômica do país, então é ótimo, nesse ponto é ótimo para o governo, né? Acho que não deve ter ninguém ali no Palácio da Alvorada, do Planalto, que não tenha esfregado um pouquinho as mãos ontem, porque sai da pauta o endividamento público, sai da pauta a inflação, sai da pauta, né, os juros, sai da pauta toda essa questão fiscal, etc., e entra a discussão. Nós voltamos no túnel do tempo. Túnel do tempo. A gente voltou 2 anos atrás para discutir se o Coronel Cid, se o General Mário, qual foi a reunião, se teve reunião com os embaixadores, se toda esta história volta de novo. E nós vamos ficar o ano inteiro assim com vários episódios. E é interessante como a mídia funciona. A mídia que eu digo é todo mundo, né? Quer dizer, o debate público. Você tem a alta, então nos próximos dias vai ser. Pesquisa mostra que ela, de todas as alternativas, é aquela mais forte, pelo menos por enquanto, né? Eu queria saber sobre essa questão da denúncia propriamente dita, né? Ontem, na minha coluna, a gente até publicou um levantamento que a minha equipe fez no documento, naquelas 800 e tantas páginas do inquérito, do relatório final do inquérito da Polícia Federal. E é intrigante observar, não sei se chegou a ler, Schiller, tenho certeza que você, se não leu, está concluindo isso, como já leu com toda certeza a denúncia da PGR, mas o que chamou a atenção foi o uso, olha, eles não pouparam condicionantes, né, expressões condicionantes do nosso idioma, né? Por exemplo, há dezenas, centenas de palavras que eles usaram, por exemplo, possível, possivelmente, suposto, hipotética, teria, teriam, teria sido. Assim, para um relatório policial, do inquérito policial, que a gente espera afirmações contundentes, apresentação de provas, pareceu uma coisa enfim, isso de alguma maneira enfraqueceu ou fragiliza a acusação. No caso da denúncia da PGR, que aliás foi de uma rapidez estonteante, né? A Polícia Federal levou 2 anos para concluir o inquérito e em horas já estava pronta ali a denúncia da PGR. Na leitura do relatório, chamou a sua atenção o uso desse tipo de condicionante ou que tenha faltado a apresentação de provas contundentes ou apenas a construção de uma história que eles imaginam que tenha acontecido dessa maneira, com algumas questões factuais que confirmam a hipótese, etc. Como é que você vê, do ponto de vista, não digo jurídico, mas assim, também jurídico, mas sobretudo político, né, dessa denúncia da PGR? Olha, Cláudio, eu acho que juridicamente está resolvido, né? Até, né, a essência é o procurador considerou, como também o Supremo, como, enfim, como todo o mundo jurídico que comanda esse processo como um todo, né? Especulação ou cogitação ou atos preparatórios como tentativa, ponto, né? Porque o crime que está tipificado lá no Código de Processo Penal, etc., é tentativa por grave ameaça ou violência ou grave ameaça ao Estado de Direito. Então, tentativa, a palavra-chave que está na lei brasileira é tentativa, né? Então, quando você faz uma reunião, consulta chefes militares sobre algum ato de exceção, né, estado de emergência, ou, enfim, estado de defesa, alguma consideração, mesmo que especulativa sobre isso funcionaria a mesma coisa. Se o presidente tivesse chamado os chefes militares para tomar um cafezinho e disse: vocês acham que cabe aqui algum ato, alguma convocação ao Congresso, alguma, enfim, convocação do Conselho da República, qualquer coisa, qualquer sinalização nessa direção já é, ponto, uma tentativa de
golpe, ponto. Então, essa interpretação não há nem o que discutir, quer dizer, não discutir que eu digo, às vezes, que não, esta será a interpretação da primeira turma, não é? Se for para o pleno do Supremo, vai ser maioria, talvez não tenha adesão do ministro André Mendonça, é possível, mas acho que mesmo o ministro Nunes Marques terá adesão a essa interpretação. Ponto, não está resolvido. Eu me evito entrar no mérito aqui, porque ontem eu conversava com um jurista, ele me dizia, quer dizer, você tem um entendimento, você pode ter um entendimento de que essas divisões que tem, o Pedro é o nosso jurista aqui, né? Você tem a cogitação, você tem os atos preparatórios, você tem o planejamento, você tem uma série de etapas até chegar ao cometimento do crime, propriamente dito, né? Mas neste caso, vamos dizer assim, tudo entra no mesmo conceito. Houve uma tentativa, ponto. Não importa se fez a reunião. E aí, digamos assim, os depoimentos dados, né, pelo entorno, por algumas figuras do entorno do ex-presidente, já são tomadas como provas. Ponto. E vão ser aceitas como provas. Né? Eu me lembro na época das investigações sobre corrupção envolvendo o ex-presidente Lula, todo o argumento do PT, olha, eu escutei isso dezenas de vezes, era de que não havia uma prova contra. Podia haver dezenas de empresários, etc., dizendo que havia corrupção, de que havia propina, de que havia etc., mas prova não havia. Muitas vezes eu perguntei o que era prova. Eles diziam, prova é algum e-mail, alguma mensagem, alguma gravação, alguma coisa que prove objetivamente que o ex-presidente estava envolvido naquilo. Agora nós temos basicamente a mesma situação. Né? O grupo vai inverter, né? Agora a esquerda vai dizer assim, não precisa prova nenhuma, basta o depoimento. Então, se o general diz que telefonou, falou com o presidente, e o presidente disse que eventualmente poderia haver alguma atitude até dia 31 de dezembro, etc. e tal, está feita a prova. Mas tem um e-mail do presidente, tem alguma mensagem dele, tem alguma gravação, tem algum... Não tem nada disso, mas não precisa, agora não precisa. Então isso está resolvido. Eu até evito entrar no mérito disso, porque eu acho que não é muito útil, né? Assim. Daqui a pouquinho a gente vai dar a repercussão internacional desse caso. Enfim, a gente não precisa dizer que é destaque nos principais jornais do mundo todo. Mas teve um aqui, particularmente, que me chamou a atenção. Eu queria aproveitar a sua presença, que a BBC fala. Eles fazem o contraste da justiça entre Bolsonaro e Trump e diz que Trump não perdeu seus direitos políticos. Falei, isso é um assunto para Fernando Schiller. Bom, são dois países diferentes, duas estruturas jurídicas muito diferentes, não é? Eu já escrevi sobre isso muitas vezes, não é? Em março do ano passado, aliás, desculpa, março desse ano, a Suprema Corte dos Estados Unidos, por unanimidade, ela liberou a candidatura do Donald Trump, não é? Por uma questão formal, não é? Porque havia muitos estados, e obviamente o Partido Democrata, boa parte da mídia americana, etc., acusavam Trump de golpe, ou tentativa de golpe, né? Então aquele discurso que ele deu lá no dia da reunião do colégio eleitoral, enfim, e que acabou redundando na invasão do Capitólio, foi considerado por muita gente como insurreição, né? Então o Trump teria estimulado aquelas pessoas a invadirem o Capitólio. Se fosse no Brasil, tá? Aqui é pura especulação, tá? Sônia, Cláudio, Thaís, Pedro. Se fosse no Brasil, aquilo poderia ser considerado tentativa de golpe. Né? Foi lá, fez um discurso, as pessoas invadiram, tentativa de golpe, né? Certo? Nos Estados Unidos, não, porque como os Estados Unidos têm essa tradição formalista, originalista, na 14ª emenda que legisla sobre disciplina o tema da insurreição, cabe ao Congresso americano esta definição, não cabe à Suprema Corte nem aos estados. Então, mesmo os juízes democratas, ou ligados aos democratas na Suprema Corte, votaram pela admissão, pela legitimidade, enfim, da candidatura do Donald Trump. São estruturas jurídicas muito diferentes, né? No Brasil, por exemplo, vamos lá, o Supremo pode fazer censura prévia no Brasil? Se a gente entrevistar 100 juristas brasileiros, os 100 vão dizer que não pode. Não pode, não tem censura. Mas como é que a censura prévia foi praticada no Brasil? Não é? Alguns dizem que censura prévia não é censura prévia. Nós somos malabaristas às palavras, né? Então a gente pratica a censura prévia e diz que não é censura prévia, né? Na Constituição está escrito que não pode ter quebra da imunidade parlamentar, quaisquer palavras, opiniões e vozes. Nós quebramos a imunidade parlamentar. Nós temos um senador, Marcos Duval, que está banido, temos um deputado que está indiciado por discurso na tribuna do Congresso.
Bom, daí tá tudo bem. O Brasil foi flexível. Nós temos essa, infelizmente ou felizmente, cada um. De novo, né? Num país polarizado tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Mas tudo é possível. Tudo é possível. Então, eu me lembro quando saiu aquela denúncia contra o ex-presidente Temer. Foram 2 denúncias. Eu me lembro que eu li na época. Havia também esse conceito da organização criminosa, né? O presidente Temer, ele coordenava uma organização criminosa com duração de anos e anos, né? Praticou N crimes, etc. Então, bom, esse conceito de organização criminosa pode entrar qualquer coisa, mesmo o Carlos Rocha, que deu um parecer. Me surpreendeu que o deputado Valdemar da Costa Neto aparentemente ficou fora, né? Porque E aí é curioso também, né? Por que ele ficou fora? Essa é uma pergunta interessante, né? Se o Carlos Rocha, que fez um parecer para o PL, ficou dentro, por que o contratador do parecer, que apresentou, aliás, a denúncia, o processo, a ação, junto à Justiça Eleitoral, ficou de fora? Foi um juízo político? Né? Alguém telefonou e disse, olha, tira o Valdemar, porque pega mal o Valdemar, afinal de contas é um político, é líder de um partido, etc. Eu tenho muita curiosidade para saber por que cargas d'água, qual é o critério, né, para o parecerista ficar dentro do instituto, né, chamado voto legal, e o presidente do partido que contratou o parecer ficar fora, né? Então, qualquer coisa pode. Na verdade, esse processo juridicamente está completamente resolvido na minha visão, né? A questão é saber o que a oposição, como o país vai lidar com isso, mas especialmente a oposição vai conduzir esse processo ao longo do ano. Esse é o Fernando Schiller, cientista político, hoje abrindo aqui o Jornal Gente conosco para falar da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Obrigada, Schiller. Até a próxima. Valeu, bom trabalho, abraço. Obrigada. Na sequência tem mais notícias chegando, outros destaques desta quarta-feira para você que acompanha o Jornal Gente. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente.